O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa. Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Queridos, sem a fé é impossível a gente acessar, a gente entrar em contato com os mistérios de Deus e muito menos viver esses mistérios na nossa própria vida. Hoje, nessa solenidade que nós celebramos, solenidade da Assunção da Virgem Maria aos céus,
nos lembra e realça a ressurreição de Jesus, a promessa da vida eterna e a força invencível da fé, da ressurreição sobre a morte, sobre o pecado e sobre o mundo. Por isso nós cremos que viver a fé, caminhar na fé, fazer parte de um povo de fé, não é algo só para essa vida, é algo que lança luz na nossa vida, dentro dessa vida, mas também é uma verdade que nos dá certeza que a nossa vida não vai falir com a nossa falência biológica ou com a falência dos nossos órgãos só nessa vida. Porque a vida com Deus é um relacionamento que continua para a eternidade. Senão nós seríamos apenas um clube de pessoas que se utilizam de coisas religiosas para viver pelo menos a sua estadia nesse mundo. E não é isso a igreja. A igreja que se alicerça na palavra de Deus, a igreja que é conduzida pela força do Espírito Santo, ela traz verdades maiores ao nosso coração. E que verdade é essa hoje também da assunção de Nossa Senhora aos céus? Você sabe qual é a diferença da ascensão e da assunção, da ascensão de Jesus e da assunção da Virgem Maria aos céus? Da ascensão, vamos lá, da ascensão de Jesus, é Ele que por Ele mesmo sobe, ascende. E a assunção é o quê? A Virgem Maria, através da Trindade, ela é elevada ao céu. Ela não sobe por si mesma, mas ela é elevada, ela é coroada e ela é assunta, ela é colocada como rainha dos céus. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, não ficou na morte, não ficou eternamente no sepulcro, mas a morte não o corrompeu e nem corrompeu o seu corpo, assim também a Virgem Maria. Deus deu a ela a Imaculada Conceição, aquela no qual o pecado não a tocou. Deus deu a ela a graça de também, após a sua morte, ou alguns a chamam de dormição, os anjos virem e levarem seu corpo para os céus. É algo milagroso, é algo extraordinário, sim. Ah, Frei, mas como que eu vou acreditar? Pela fé. Ah, mas e se eu não consigo acreditar? Se você não colocar fé, não tem como acreditar. Assim como não tem como acreditar na ressurreição de Jesus. Porque muitos ainda, ou já no tempo de Jesus, diziam: roubaram o corpo dele. Até mesmo a Sagrada Escritura diz que alguns judeus pagaram os soldados, dizendo: olha, vamos começar com uma conversa aqui, que roubaram o corpo dele e não sabemos para onde levaram, então a gente vai dar uma grana para vocês aqui, vocês fiquem quietinhos e apenas dizem que roubaram, porque se a gente dizer que ele ressuscitou dentre os mortos,
Nós vamos ter que crer nele. Porque ninguém ressuscita definitivamente dentre os mortos. Mas o que aconteceu depois, queridos? Jesus começou a aparecer. Apareceu a mais de 500 irmãos. Apareceu aos discípulos de Emaús. Apareceu aos seus apóstolos. Ou seja, uma série de aparições confirmando a ressurreição do Senhor. Assim como a Virgem Maria também. Desde o início da fé, para várias pessoas, ela apareceu. Algumas a igreja reconhece, outras está sobre estudo, mas quantas pessoas tiveram experiências místicas com Nossa Senhora e foram curadas? Recentemente eu ouvi um testemunho de uma ex-protestante, que depois, até após a morte do esposo dela, quando ela era protestante ainda, ela ficou solteira, mas trabalhando na igreja protestante, se eu não me engano, igreja presbiteriana, e ela não acreditava na intercessão de Nossa Senhora. E teve um episódio então na vida da filha dela, que a filha começa a desenvolver uma doença, se eu não me engano era leucemia. Só que a filha estudava num colégio católico. E nesse colégio católico tinha uma gruta com uma imagem de Nossa Senhora. E a filha sempre, quando entrava para a aula, às vezes parava ali, ficava olhando para a imagem de Nossa Senhora, fazia uma oração. E depois a filha foi falar para a mãe, quando ela percebe que a doença está um pouco mais grave, mãe, eu gostaria, e a criança não podia mais ir na escola, porque estava fazendo um tratamento, ela falou, mãe, a senhora não poderia trazer aquela imagem, falar com as freiras para trazer aquela imagem para nossa casa, porque nunca mais eu pude ir na escola e nunca mais eu pude visitar a imagem na gruta. E a mãe diz, primeiro que eu não sabia que você visitava essa imagem. Rezava para Nossa Senhora. E eu não acredito nisso. E depois ela ficou meio confusa, como que eu vou agora trazer uma imagem para dentro da minha casa? Eu que sou protestante, sou presbiteriana, dou aula de estudo dominical, escola dominical. Como que eu vou agora trazer uma imagem para dentro da minha casa? Mas bom, vendo a filha naquela situação, ela falou, bom, eu vou trazer, mas eu sei que não vai acontecer nada. Foi lá, pediu para as freiras autorizaram, e ela falou que a imagem estava lá, uma imagenzinha, ela foi e já pegou pela cabeça da imagem, pela cabeça, e já colocou debaixo do braço, e levou para casa, né? Eu não acredito nisso. Daí chegou em casa, né, a filha via que sempre tinha uma velinha, mãe, arruma uma vela para colocar aqui diante de Nossa Senhora. E colocou, e a menina fez uma oração. A mãe sempre acordava na madrugada para dar os remédios, para ver como que estava avançando a questão da leucemia. E teve um dia que ela fez uma oração, a menina, a mãe levantou para dar os remédios, tudo, e sempre viu os sintomas, aí chegou perto e falou, o que está acontecendo aqui? Minha filha, o que está acontecendo? Porque você não tem febre, você não tem nada, você não tem dor, não tem nada. Ela falou, mãe, eu pedi para Nossa Senhora que me curasse. Não, não é possível isso. Não, foi ela que me curou. Foi ela que intercedeu por mim. Eu pedi a ela.
aquilo foi tão chocante na vida daquela mãe, que ela ainda falou assim: eu não vou sair da minha igreja, mas eu vou conversar com o pastor para a gente colocar uma imagem lá dentro. Aí começou a confusão, né? Só por que não colocar uma imagem? Por que também não colocar um sacrário? Não tem nada a ver com a gente. Até chegar ao ponto que ela disse: não tem como. Eu vou ter que me tornar católica, porque eu vi o que estava acontecendo com a minha filha. Eu vi que ela estava morrendo. Se tornou católica. Como o marido já tinha morrido, ela depois decide, interessante, ela decide se tornar freira. Ela diz: eu vou começar uma obra de um orfanato, eu sinto um chamado de Deus, não quero mais casar, vou viver uma vida consagrada. Ainda hoje há obras dela na região de Santana, aqui em São Paulo. Tempos atrás eu visitei um convento também lá no Mato Grosso do Sul. Mas ela começou a obra assim. E depois teve um dia que ela fez uma outra experiência também de milagre. Uma criança que tinha morrido também, e ela pega a criança, leva até o altar da igreja, coloca no altar da igreja uma criança do orfanato que tinha falecido, e ela faz uma prece: Senhor Jesus, Virgem Maria, aqui está essa criança. Se for da vontade de Deus que aconteça um milagre. Ela diz: eu coloquei aquela criança no altar, e nós oramos, e depois a criança foi voltando a cor, foi voltando os movimentos. Mais uma vez Deus me mostrou aonde era o meu lugar. E ainda hoje, essa não mais criança, mas já adulto, isso mais de 20 anos atrás, toca, acompanha, ajuda a obra dela também. Esse senhor, ele deve ser um senhor. Mas para ver o que Deus faz, queridos, pelo poder da fé, não somos nós católicos que estamos criando alguma coisa sobre Nossa Senhora, como ela se fosse uma deusa, como se... Não, ela não quer, ela é a humilde serva do Senhor. Agora, o que Deus fez e faz através dela, ninguém conseguirá derrubar isso. Mas o único desejo do coração dela é nos levar até Jesus, é nos apresentar a Jesus, é nos ajudar a viver tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Não há um outro propósito. Por isso que a nossa fé hoje pode aprender com a fé também desta mulher, a fé da Virgem Maria, que é a nossa mãe, que nos acompanha, que caminha conosco, que nos leva até Jesus. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E você imagina, queridos, quantas igrejas, quantas capelas, quantas comunidades, quantos templos dedicados também à Mãe de Deus. E quando você tem fé, você deixa um lastro de fé onde você passa, onde você está. É o que fez a Virgem Maria. Por isso Deus fez e Deus faz grandes coisas na vida dela. A maior de todas as coisas foi ela se tornar, por graça, Mãe de Deus, ser pensada para isso desde toda a eternidade, ser escolhida e ser preparada para essa grande missão. Talvez você diga: mas Frei, ela então
ela está num lugar tão alto, e eu estou num lugar tão baixo. Não, ela é uma mãe presente, ela é uma mãe que caminha conosco, e ela é um modelo de uma mulher que colabora com Deus, na obra de Deus. Por isso, queridos, quando o maligno quer destruir a fé no coração das pessoas, quando o maligno quer destruir a família, a primeira coisa que o maligno pensa é destruir a fé no coração da mulher. Porque se ele envenena a fonte, tudo mais será envenenado. Se ele envenena o coração da mulher, que é chamada a ser uma coluna na família, na sociedade, aonde estiver, ele envenena tudo. Agora, quando uma mulher unida à Virgem Maria, unida a Jesus Cristo, unida à vontade do Pai, reconhece qual é a sua missão nesse mundo, qual é o propósito de Deus na vida dela nesse mundo, e como ela pode ser um instrumento poderoso para levar o Evangelho, para viver o Evangelho dentro da sua família, dentro do seu matrimônio, e ela está determinada a fazer a vontade de Deus, meu irmão, o mundo se levanta. A moral desse mundo decaído se levanta. Mas o inimigo, é claro que não quer isso. Por isso instrumenta a mulher como se a mulher fosse só um objeto de prazer, ou que aquilo que ela tivesse de bom e de belo fosse só o corpo, nada mais. Mas para Deus, você que é mulher, mais do que o seu corpo, é o seu caráter, é a sua fé, é a verdade que você leva no seu coração. Se você é uma mulher de fé, por mais que venham tentações, provações, proposta para você, se você é uma mulher de fé, não tem nada, não tem demônio, não tem mundo, não tem homem que faça você sair do propósito que está dentro da tua alma. E você levanta o mundo com a tua fé, com a tua verdade, com o modo como você vive a tua vida. O Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo ajude tantas mulheres, iluminadas pelo testemunho, também nós homens, iluminados pelo testemunho, pela vida de Nossa Senhora, possamos buscar a santidade. Hoje a igreja nos coloca então na Assunção do Senhor, ou melhor, na Assunção da Virgem Maria, aquilo que todos nós somos chamados a viver. Talvez alguns dizem, mas ela foi uma mulher diferente, ela creu, ela nasceu para isso, e por isso Deus deu o céu para ela. Não. Ela foi correspondendo, e ela hoje é coroada, sim, é assunta ao céu. Por isso a igreja nos mostra, seja na ascensão do Senhor, seja na assunção do Senhor, na assunção da Virgem Maria, aquilo que todos nós somos chamados a viver um dia, a eternidade. Isso é fé, eternidade. Por isso nós andamos na fé, nós caminhamos na fé. Não tem outro meio para caminhar nessa vida a não ser na fé. Se nós somos capazes de acreditar em coisas tão simples do nosso dia a dia, por que não acreditarmos no céu? É questão de fé. Na eternidade é questão de fé. Sem isso, sem essa fé, a nossa vida decai. Vamos viver a vida aí de qualquer jeito, de qualquer maneira.
a vida vai decaindo. É preciso fé. Que Nossa Senhora nos ajude, ajude as nossas famílias, ajude a você, mulher, a elevar a moral, a elevar a dimensão espiritual, a elevar o caráter de tantas mulheres também nesse mundo. Tantas mulheres nesse mundo. Quando uma mulher realmente vive a sua fé, quando ela traz essa beleza do seu caráter num mundo erotizado e pornográfico, queridos, muitas mudanças começam a acontecer. Fora isso, que a gente vai encontrar mulheres se desvalorizando, brincando com o seu corpo. É uma dancinha aqui, outra dancinha lá, porque não reconhecem a grandeza do que está dentro. A grandeza do que está dentro. Esse é um grande sinal. Por isso peçamos a Nossa Senhora a intercessão dela por cada um de nós, para que possamos subir cada dia mais, subir no degrau da fé, naquilo que Deus espera de nós e das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.